Meus irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Eliseu Barros, da cidade de São Carlos, e estamos aqui para celebrar o Senhor uma vez mais, através deste meio de comunicação, Facebook, YouTube. Eu te desafio a compartilhar este vídeo, a dar o like e a celebrar o Senhor juntamente conosco. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, em Tua presença nós nos reunimos, ó Deus, para celebrar e para glorificar o Teu nome. Convidamos o Teu doce Espírito a se fazer presente, ó Pai, nesta noite. E que algo de extraordinário, de sobrenatural, venha acontecer, Senhor, na vida de todos os que me assistem. Ó Pai, aonde este vídeo chegar, que algo de extraordinário, Pai, que o milagre, que a providência, que a provisão, que a mão do Senhor venha chegar na vida, na alma, no espírito desse meu irmão e dessa minha irmã. Que tudo quanto fizermos na noite de hoje venha ser para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Convido você a cultuar conosco. Iremos louvar ao Senhor e logo após o louvor traremos uma mensagem da parte de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Sinta-se alegre e contente porque o Senhor ele se faz presente no nosso meio. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Se Tua
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versos do número 35 ao 41. Acompanhe comigo o texto. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disseram-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram-se um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Diante desse texto, eu quero pregar subordinado ao tema: quem é este homem? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto assim nos diz que Jesus está na cidade de Cafarnaum e, como sempre, Jesus está cercado por tamanha multidão. O fato é que Jesus está ensinando e a multidão se ajunta de tal forma que é necessário Jesus subir sobre um dos barcos. E sobre o barco, Jesus começa a ensinar, enquanto a multidão está à beira do mar da Galileia, deste que também é conhecido como o lago de Tiberíades, ou como o mar de Genezaré. Este lago, querido, se localizava a nordeste da Palestina, fica a cerca de mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar, possuindo aproximadamente 19 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. Ao norte deste lago, o Monte Hermon se levanta, com seus 2.800 metros de altitude. Entre maio e outubro, os fortes ventos varrem e atingem a garganta deste estreito vale, provocando com isso tempestades repentinas e violentas. O texto vai nos dizer que Jesus dá ordem aos seus discípulos para que vá para outra margem. E quando os discípulos obedecem, vem um temporal e atinge aquele barco. Todavia, Jesus está cansado, passou o dia todo ensinando. Jesus dorme. E ao dormir, diante do desespero dos discípulos, não vendo uma outra saída, ainda que estes fossem homens experientes, criados à beira do mar da Galileia, aprenderam o ofício, a arte da pescaria com seus pais, conhecia cada parte daquele lago na palma da sua mão, mesmo diante de tamanha habilidade. Eu acredito que aqueles homens tentaram usar todos os recursos necessários para se livrar daquela situação. Porém, queridos, não havendo alternativa, eles socorrem ao Cristo, despertando-o, dizendo: Senhor, acorda, desperta-te, levanta-te, não te importa que nós pereçamos. Jesus então se levanta e libera a palavra de comando, dando uma ordem, dizendo: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Olhando para os discípulos, Jesus indaga-os dizendo: por que vocês não têm fé? E aquilo chamou a atenção daqueles homens, ficaram atônitos, um olhando para o outro dizendo: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Subordinado a este texto, queridos, eu quero pregar sobre o tema: quem é este homem?
Aleluia. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos saber quem é Jesus. Saber quem é Jesus é o ponto de definição entre a esperança e o desespero. Quem é Jesus? A esta pergunta, eu encontro uma primeira resposta aqui no texto. Jesus é aquele que tem a palavra infalível. Jesus é aquele que tem poder naquilo que fala. Jesus é aquele que tem uma palavra poderosa. No verso de número 35, que ora lemos, o texto vai dizer que Jesus está no barco e ordena aos seus discípulos para irem ao outro lado. Eu vou repetir. E ordena aos seus discípulos. Jesus aqui, queridos, não pediu, não foi um simples pedido. O texto diz que Jesus ordenou, é uma ordem, e ordem dada tem que ser executada. Nada pode interromper os desígnios do Senhor Jesus. A tempestade não pode interromper a ordem de Jesus. Aleluia! Jesus é aquele que ordenou e também é aquele que nos ajuda a cumprir a sua ordem. Olha o que o texto diz. Quem é Jesus? Em segundo lugar, Jesus é aquele que revela a sua natureza humana. Pois bem, logo após os discípulos obedecerem a ordem estabelecida pelo Cristo, aleluia, de irem para o outro lado, de irem para outra margem, o texto vai dizer que ao obedecer, se levanta logo então uma grande tempestade. O verso de número 37 vai dizer que se levantou um grande temporal de vento, e aquele temporal atinge o barco dos discípulos. Aleluia! E aqui eu começo a entender uma verdade espiritual, né? Porque o fato de termos Jesus no barco, que ficaremos isentos das tempestades, olhe, preste atenção, o texto diz que Jesus está no barco, ainda que dormindo, Jesus está no barco, e a tempestade alcança o barco. Não apenas o barco onde estavam os discípulos, como também outros barcos que estavam próximos. Ou seja, haviam testemunhas oculares do que tudo aquilo que estava acontecendo. No verso de número 38, o texto diz que Jesus dormia. Eu entendo aqui com isso que Jesus está revelando então a sua natureza humana. Ainda sendo Deus, ele é homem. Jesus havia ensinado o dia inteiro, o dia todo. Capítulo 4 começa dizendo que Jesus está no mar da Galileia ensinando, desde cedo, havia todo dia ensinando. O verso de número 35 diz que já era tarde. Logo entendemos com o texto que o dia inteiro Jesus estava ensinando. Logo, ele estava cansado, ele estava exausto. Como homem, Jesus se fadigou. Como homem, Jesus teve sede. Como homem, Jesus teve fome. Mas como Deus, ele é o pão que desce do céu. Ele é a água, aleluia, transbordante, aleluia, que sacia a sede, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A esta pergunta, quem é este homem? Em terceiro lugar, ele é aquele que revela também a sua natureza divina. Verso de número 39, olha o que o texto diz. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou
e houve grande bonança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele revelou a sua autoridade. Primeiro, para perdoar pecados. Marcos capítulo 2, verso de número 10. O texto vai dizer que Jesus perdoa os pecados de um paralítico. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus revelou o seu senhorio a respeito do sábado. Marcos capítulo 2, verso de número 28, o texto vai dizer que Jesus é Senhor do sábado. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus revelou a sua autoridade para ensinar. Marcos capítulo 1, verso de número 22. Os fariseus, os mestres, a multidão ficavam surpresos da maneira e da forma pela qual Jesus ensinava e dizia uns aos outros: como pode? Como ele sabe dessas coisas? Ele ensina como quem tem autoridade, poder, aleluia. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus revelou a sua autoridade acerca dos demônios. Marcos capítulo 1, verso de número 27, o texto vai dizer que os demônios lhe obedecem, aleluia. E aqui no verso de número 39 do capítulo 4 de Marcos, o texto vai dizer que Jesus revela agora o seu poder e a sua autoridade sobre a natureza, a tempestade, o vento. O mar se levanta contra o barco onde Jesus está, porém Jesus se levanta e diz: aquieta-te, aleluia, acalma-te. E o texto vai dizer que logo houve tamanha bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, quem é este homem? Jesus é o único que acalma as nossas tempestades. Jesus é o único que acalma a nossa tempestade. Literalmente, fique em silêncio. Aleluia. Mais importa do que a tempestade do lado de fora é a presença de Jesus do lado de dentro. Eu vou repetir. Mais importa do que a tempestade do lado de fora é a presença de Jesus do lado de dentro. Não importa, meu irmão e minha irmã, qual seja o tamanho da tempestade o qual você está enfrentando. Não importa, meu irmão e minha irmã, o tamanho da tempestade que esteja do lado de fora. Não importa qual seja o tamanho da tormenta, não importa qual seja o tamanho da dificuldade, se Cristo estiver no barco da tua vida, vai dar certo. Se Cristo estiver no barco da tua vida, já deu certo. Acalma o coração, aleluia, louvado seja o Eterno. Perceba que enquanto os discípulos estão perturbados com as circunstâncias externas, enquanto os apóstolos estão aflitos, angustiados, desesperados, perturbados com as circunstâncias externas, Jesus está dormindo, aleluia, do lado de dentro. Enquanto os discípulos estão pensando que o barco vai a pique, que o mar bravio vai derrubá-los, vai naufragar o barco, Jesus está descansando. O balanço que assustava, aleluia, os discípulos, embalava Jesus. O que gerava medo nos discípulos se constituía em um cenário para repouso de Jesus. Quem é este homem? Em quinto e último lugar, Jesus é aquele que nos ensina
a vencer o medo por meio da fé. Jesus é aquele que nos ensina a vencer o medo por meio da fé. A fé gera em nós confiança e afasta o medo. Eu vou repetir. A fé gera em nós confiança e afasta o medo. Por outro lado, o medo afasta a fé. O medo inibe a fé. O medo distancia a fé. Fé e medo não andam juntos. Fé e medo não convivem um com o outro. Jesus contrastou o medo com a fé e igualou medo à falta de fé. Jesus iguala o texto, aleluia, o medo a não ter fé. Não foram poucas as situações nas quais o povo de Deus precisou vencer o medo com a fé. A tempestade, queridos, não é o alvo. A moral da história, o propósito da história, aleluia, é não apenas se revelar como Deus, como aquele que tem poder sobre o vento, sobre o mar, sobre a tempestade. Não. A moral da história é que do outro lado há algo a se fazer. Se Deus mandou você ir para o outro lado, é porque há algo de Deus para ser realizado por você. Aleluia! Não foram poucas as situações que os grandes homens de Deus precisaram enfrentar o medo através da fé. Aleluia! Perceba, queridos, que do outro lado tem bênção, do outro lado tem provisão, do outro lado tem libertação, do outro lado tem salvação. O melhor foi o endemoniado que precisava ser liberto e que estava do outro lado. A grande questão, queridos, é como vamos sair da tempestade. Ou melhor, como estaremos depois da tempestade. Há muitos que precisam de libertação e Jesus quer libertá-los. Para estas pessoas, a resposta é Jesus. Seja você canal de bênção na tua casa, na tua rua, na tua escola, no teu trabalho, na tua universidade. Seja você este que vai para o outro lado falar as maravilhas de Jesus. Receba essa palavra, meu irmão. Eu desafio a você compartilhar, para que esta palavra alcance o máximo de pessoas possíveis. Jesus quer levantar-nos nesses últimos dias da igreja na terra, como pregoeiros e mensageiros da sua palavra. Há poder na palavra do Senhor. Quem é este? Jesus é aquele que tem poder na sua palavra. Jesus é aquele que tem palavra infalível. Quem é este? Foram as perguntas ou a indagação dos discípulos. Jesus é aquele que revela a natureza humana. Quem é este? Jesus é aquele que revela sua natureza divina. Quem é este? Jesus é aquele que é o único a acalmar a nossa tempestade. Aleluia! Em último e em quinto lugar, quem é este? Jesus é aquele que nos ensina a vencer o medo por meio da fé. Confie no Senhor. Em meio a esta tempestade, descansa o coração. Nós vamos louvar uma vez mais. E logo após o louvor, eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus, adora o Senhor conosco.
toda minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele crêem. Aleluia! A sua palavra é poderosa para acalmar a tempestade. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, eu oro agora, Senhor, por esse meu irmão, por essa minha irmã. Eu oro agora pelo lar, pelo trabalho, pela empresa. Que o Teu Espírito possa ir ao encontro agora o coração deste meu irmão, ao coração desta minha irmã. Que o Teu Espírito venha trazer bonança, calmaria, em meio a esta tempestade que tem assolado o Brasil, que tem assolado o governo, que tem assolado os pequenos empreendedores, pai de família. Espírito Santo, levanta-te agora e libera uma palavra de comando, porque uma palavra apenas que sai da tua boca é
poderosa suficiente para trazer bonança, para trazer calmaria. Enquanto eu oro agora, que o teu Espírito possa visitar agora a alma, o espírito do meu irmão, da minha irmã, que esta tormenta, que esta tempestade externa e tem se tornado interna na alma, dúvidas, medos, ó Deus, que tem assolado a mente, a alma, o coração deste meu irmão e desta minha irmã. Ouça agora a minha voz em um nome de Jesus. Receba a calma agora, receba o abraço do Espírito de Deus, receba a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Refrigera agora, Senhor, a alma, acalma o coração, ó Deus, e que muito em breve possamos estar todos juntos, nos abraçando e nos reunindo em celebração ao teu santo e poderoso nome. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos em Cristo Jesus. Você pode dizer amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o grande amor do Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo o sempre. Aonde você está, você diz amém e graças a Deus.